Livro do profeta Isaías, capítulo 19. Profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um sonhador, de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos, e murcharão a relva, que significa os prados, que está junto ao rio, junto aos ribanceiros dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão, e envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo e o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres
e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso anunciar, e assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade da Destruição, e naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na terra, na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes ouvirá, lhes enviará um Redentor e protetor que os livrará, e o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios não à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria abra de minhas mãos, e Israel minha herança. E a Assíria obra de minhas mãos, e Israel minha herança. Capítulo 20. Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Zargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cicílio, e teus lombos, e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo
nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito, e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha: naquele dia, vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, esperaremos nós? Capítulo 21. Predição de queda da Babilônia. Peso do deserto do mar, que significa ou sentença, como tufões os ventos do sul, que tudo assolam. Ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Medo, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá à luz. Estou tão tribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em temores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre
a torre de vigia, estou em pé continuamente, de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis que agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira! O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá. Peso ou sentença de Dumá. Gritam-me de Seir, guarda que houve de noite. Guarda que houve de noite. E disse o guarda: Vem amanhã, e também à noite, e quereis perguntar. Perguntai, voltai e vinde. Profecia contra a Arábia. Peso ou sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiam com o seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua e diante do arco armado e diante do peso da guerra, porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 22. Quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso ou sentença do vale da visão. Que tens agora que assim totalmente subisses aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morrerão na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugirão. Foram ligados pelos arqueiros todos os que em ti se acharam, foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo: desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor. Jeová dos
exércitos no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até às montanhas, porque Elão tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas, e se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribarei as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima para o que o tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos Exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e ao rapar a cabeça, e ao cingidouro do cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matem-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se e bebe-se vinho, e diz-se: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou nos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Sebiná é degradada, e Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebiná, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá, certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória e o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei o teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai
para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai. Os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá a carga que nele estava, se desprenderá, porque o Senhor o disse. Capítulo 23. A ruína e a restauração de Tiro. Peso ou sentença de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isso revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente do canal que vinha com as muitas águas, e a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, ainda criei jovens e eduquei donzelas, como as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria? Cuja antiguidade vem dos dias remotos? Pois levá-la-ão os seus próprios pés para longe andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra, como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim,
e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que não era povo, a Síria a formou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a nação de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a ária, para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará à sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra, e será consagrado ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta não se entesourará, nem se fechará, mas o comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Capítulo 24. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa do livramento e da ruína dos seus inimigos, cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Eis que o Senhor esvaziará a terra e a desola e transtorna e a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De tudo se esvaziará a terra, e de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra prameia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra, na verdade, e a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o fôlego dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho. A bebida forte será amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar.
há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta, porque será do interior da terra, no meio destes povos, como a sacudida da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, chamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor aos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Confins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que naquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da voz da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremeram. De tudo será quebrantada a terra, de tudo se romperá, e de tudo se moverá a terra. De tudo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias, e a luta se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar ao monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidável temerá, porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra de espessa nuvem. Assim o cântico
dos tiranos será humilhado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. A tua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha ao monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como os estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é Deus, é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar dos justos, até no caminho dos teus juízes, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei e buscar-te-ei, porque haverá os teus juízos na terra, e moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizestes em nós todas as nossas obras. Ó Senhor,
Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitastes e destruístes, e apagastes toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentastes essa gente, fizeste-te glorioso, mas longe nos lançastes, para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram a sua oração secreta, como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não nos foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-se só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Aquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe: eu sou o Senhor. Aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu com ele como feriu aos que feriram? Ou matou-o ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendestes com ela, quando a rejeitastes, ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se explicará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto que se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer
a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte será solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio Eufrates. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andarem perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão no monte santo em Jerusalém. Bem, amados, nestes capítulos vemos as profecias do Senhor para um tempo determinado. E o tempo determinado do Senhor se aproxima, como neste versículo 13 deste capítulo 27. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e todos os povos se ajuntarão e cantarão e adorarão ao Senhor. Neste capítulo 27 vemos a confirmação da teoria das duas casas no versículo 6. Pois Jacó lançará raízes e florescerá, Israel brotará e encherão de fruto a face da terra. No verso 1 deste capítulo 27, vemos a promessa maravilhosa do Senhor, que aniquilará a tríade babilônica, o grande e forte Leviatã, e bem como o Leviatã e a serpente tortuosa, e bem como matará o Senhor o dragão Lúcifer. Pois sabemos que Lúcifer, o falso profeta e a besta inaugurarão o lago de fogo ardente. No capítulo 21, o reforço da maravilhosa promessa sobre a queda da Babilônia, como os tufões do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, a terra horrível, da terra horrível. E no verso 9, caída é Babilônia, caída é. Todas as imagens de esculturas de Babilônia cairão e serão destruídas. No verso 10, ó malhada minha, ó trigo da minha eira, eira da videira. Jesus, Igreja, corpo de Cristo. Ouve o que ouvi do Senhor, Deus de Israel, isto vos anunciei. É tempo do Senhor buscar a cura e a restauração do seu povo. Por isso, estamos nos aproximando cada vez mais do seu tempo. No capítulo 22 e verso 22, outra maravilhosa promessa:
E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Jesus, ele é a nossa bandeira, pelo qual nós, filhos de Israel, cantemos e nos alegramos. No verso 14 do capítulo 26, uma curiosa colocação. Pois, morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo eles, não ressuscitarão. Uma breve separação entre falecer e morrer. Há de se estudar para entender qual o propósito do Senhor para este termo, que se repete novamente no verso 19 deste capítulo. E ainda, porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudida da oliveira e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. A vindima está perto, pois a noiva está para se recolher para o cordeiro. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Shalom Adonai, e até breve.